Olá, tudo bem? Me chamo Clarice Ensenboff, sou bacharel em dança e mestranda no programa de pós-graduação em enfermagem na Universidade Federal de Santa Maria, UFC, e também estudante de serviço social também na UFC. Então, a gente vai conversar hoje sobre os benefícios das práticas integrativas e complementares de saúde, as PICs, para a promoção da saúde mental e física dos sujeitos. O meu foco da minha pesquisa, ela é principalmente nas danças terapêuticas dentro das PICs, né? Que daqui a pouco a gente pode conversar mais sobre elas. Mas vamos começar assim. O que são as PICs? Né? Elas são de um caráter multiprofissional, ou seja, não precisa ter uma formação específica para trabalhar com elas, né? Tanto que nos espaços que trabalham com as PICs, tem pessoal que é fisioterapeuta, enfermeira, médica, assistente social, tem também, né, como eu, das artes, da dança e outras artes. Então, ela tem esse caráter multiprofissional interdisciplinar, ok? E ela visa estimular os mecanismos naturais de prevenção da doença e promoção da saúde, tá? Uma característica, assim, muito forte das PICs é a integralidade, ou seja, é ver o ser humano de uma forma completa, inteira, né? O ser humano que passa pelas dimensões sociais, culturais, físicas, psíquicas e emocionais. Então, é esse ser humano que sempre está em volta de tudo isso, né? Não tem como ver uma pessoa, um usuário, só numa perspectiva. É importante ver por todas essas, né? E como isso vai afetar essa pessoa. As ferramentas mais utilizadas, né, durante os atendimentos com as PICs é a escuta acolhedora, que a gente escuta, né, o usuário, o que ele tem para dizer, e nessa escuta, nesse diálogo, né, nessa sensibilidade, nessa troca, vai se desenvolvendo o vínculo terapêutico, que também é uma das ferramentas das PICs, né? Então, é a partir dessa empatia mútua, né, desse cuidado mútuo, dessa troca, né, de ser humano com ser humano, que vai se desenvolvendo esse vínculo. E também a integração do sujeito com o meio ambiente e com a sociedade, né? É estimular os sujeitos a se verem como uma pessoa com a sociedade, com o meio ambiente, e não fora delas, ou mais ou menos em conexão, e sim está dentro disso. Todo dia está conectado, está presente com o meio ambiente, com a sociedade, né? Então, essas são as ferramentas primordiais das PICs. E as PICs, elas rompem muito com o caráter colonial da biomedicina e com a sua monocultura, né? Que isso acontece muito na biomedicina, que é ver apenas uma forma de tratamento possível, né? E geralmente é medicamentosa, e que essa forma é a certa, é a correta e é a única. Mas na verdade não, tem várias formas de cuidado, e as práticas integrativas e complementares vêm para mostrar isso, né? E elas são práticas sociais, plurais, que elas são bem diferentes, né? Na Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, tem 29 práticas. E elas são diferentes, cada uma tem as suas particularidades. E mesmo assim, elas compreendem isso e percebem que todas juntas podem se ajudar, né? Práticas integrativas e complementares, elas não querem pegar o lugar, né, de outros tratamentos, outras formas de cuidado de saúde, mas justamente propor e mostrar aos sujeitos que existem outras formas e que podem juntar essas para elas se potencializarem, né? Não precisa ser essa ou aquela, e sim talvez essas duas, e como elas conversam, como elas podem te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. E as PICs, elas compreendem muito o processo saúde e doença como singular para cada um, né? Uma forma única. Cada pessoa tem uma forma de lidar com o seu processo de doença, com o seu processo de saúde.
e ela tenta respeitar, escutar, compreender essa forma do usuário e aí lidar, conversar a partir disso, né? Então, as PICs, ela tem muito esse olhar realmente da integralidade e uma forma holística de ver os sujeitos, de compreender essas vivências e respeitar, né, essas formas únicas de existir, de ver, de fazer. Então, as PICs, elas estimulam muito a autonomia dos usuários, né? Elas promovem isso de ver que tem várias formas de cuidado e que todas são importantes e válidas, né? E elas promovem muito essa integração, né, essa conexão com a sociedade, com o meio ambiente, do sujeito se ver como junto de tudo isso, né? E não a par, afastado, mas juntos, sempre junto. Então, as PICs, elas são muito benéficas, né? E aí, cada sujeito precisa ver quais ele se sente melhor. Às vezes, eu não gosto tanto de reiki, mas eu me dou muito bem com yoga, né? E isso não quer dizer que o reiki não funciona ou que não é bom, mas talvez para mim, naquele momento, não consegui me conectar, deixar fluir e não foi tão interessante. Mas tem o yoga, tem a auriculoterapia, que essas são melhores para mim, me ajudam mais. Então, tá tudo bem, né? E tem muitos relatos, né, de pessoas que se beneficiam das PICs, né, em vários artigos, em teses, em dissertações, que trazem o que o pessoal traz, geralmente após alguns atendimentos com as PICs, né, que é um bem-estar, uma tranquilidade, é uma maior conexão com o aqui, com o agora, né, um melhor autocuidado, entender o que dá para fazer para se cuidar, quais atitudes não são tão benéficas para eles e ir transformando essa vida. E isso é muito interessante porque isso vai comprovando cada vez mais, né, os trabalhos acadêmicos que existem, as pesquisas, o quão realmente benéfico é as PICs, o quão elas podem auxiliar na vida das pessoas, né? E a gente necessita de mais pesquisas, né? E compartilhar mais também as PICs, porque eu sinto que muitas vezes as pessoas não têm tanto conhecimento, não sabem onde ir, onde dá para fazer. Então é necessário um melhor compartilhamento, né? Compartilhar entre as pessoas nas redes sociais, na fala das PICs, aonde tem, né? Inclusive, né, as práticas integrativas, como eu tinha comentado, existe já uma política. Elas são dentro já do SUS, né? Infelizmente, a gente não vê tanto ainda implementada na atenção primária à saúde, mas cada vez mais está surgindo, cada vez mais está acontecendo essa implementação, o que é extremamente importante para a população, né? Para a população ter esse conhecimento, poder ter essa experiência, né? Perceber o quanto isso pode ajudá-la e beneficiá-la, né? A ter uma melhor qualidade de vida. E as PICs, então, elas vão auxiliar muito, assim, para pessoas que têm diabetes, dores crônicas, né? Pessoas que têm alguns problemas com ansiedade, com depressão, com ataque de pânico. Enfim, elas auxiliam em diversos problemas de saúde, né? E muitas vezes tem gente que também não tem algo específico, mas que indo lá vai se beneficiar e vai prevenir, muitas vezes, alguma doença surgir, né? Então, as PICs, elas auxiliam muito na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Tá. Na Política Nacional das PICs, são 29 práticas incluídas, né? Geralmente, as mais conhecidas é o reiki, a auriculoterapia, yoga, né, que estão dentro. Mas a gente também tem danças circulares, tem fitoterapia, aromaterapia, biodança, dança-terapia e diversas outras também, né? Como eu tinha comentado no início, eu trabalho principalmente com as danças terapêuticas, né? Como essas danças, a dança circular, a biodança, a dança-terapia e a prática corporal de bioenergética auxilia nessa promoção da saúde física e mental, né? Então, são
danças que trabalham muito com a consciência corporal, com a integração com o grupo, né? Com essas trocas de energias e de compreender como a nossa rotina afeta o nosso corpo, a nossa mente, porque tem isso também, né? As PICs, elas não veem essa distinção entre mente e corpo. A gente é tudo junto, tudo integrado. Porém, na nossa sociedade que a gente vive, é muito comum a gente desassociar, né? Ficar muito focado às vezes só aqui na mente e esquecer que a gente é um corpo, né? E como a gente vai cuidar desse corpo. Então, essas danças e, na real, todas as PICs, elas também auxiliam muito a gente se ver de forma inteira e se cuidar de uma forma inteira, né? Então, eu trabalho muito com essas danças, né? Pesquiso sobre elas e a importância da gente cada vez mais pesquisar sobre as PICs, né? Ter o conhecimento sobre elas, dessas outras formas de cuidado e tentar colocar nas nossas práticas de saúde, né? Se talvez não aplica algumas PICs, recomendar, falar sobre elas, porque é isso, geralmente a população não tem tanto conhecimento, porque não, infelizmente não é tão compartilhado, né? E como não tem muitos espaços ainda, dificulta as pessoas a terem conhecimento. Então a gente falar, compartilhar, mostrar que tem essas opções é muito importante. Então é isso. Então agradeço muito quem estava até agora aqui escutando, né? Que tirem proveito desse evento, que tenham curtido essa palestra e que tenha ficado alguma sementezinha, né? Contribuído para alguma questão também que vocês têm. E aí, fico à disposição. Quem quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram, é Raiz de Fogo, @Raiz de Fogo, tudo junto. Isso.